papo com vocês outra vez, um papo muito interessante de uma dúvida muito recorrente lá nas minhas redes sociais. Se você me acompanha, você deve saber que eu viajo com um gato, né, uma gatinha, a Pipoca, e a dúvida é como é que você faz para viajar com um gato? Então eu resolvi trazer para vocês aqui umas dicas, o passo a passo mesmo, de como é viajar com o seu pet. Para começar, eu quero falar para vocês, na verdade, deixar vocês tranquilos. Não é uma coisa de outro mundo, não. É fácil, só que você vai ter que fazer os passo a passos bem certinhos. E a primeira coisa que você vai ter que fazer, sem dúvidas, é conferir se a companhia aérea aceita viajar com pet. Esse pet, obviamente, vai ter que ser um cachorro ou um gato. Sendo um cachorro de porte pequeno, um cachorro desse tamanho, obviamente, você não vai poder levar. Aliás, até vai, mas não em cima, porque tem duas modalidades. Você pode levar ele lá com você, né, em cima, se ele for de porte pequeno, e se for de porte grande, vai ter que levar embaixo, despachar junto com as malas, o que eu acho que deve ser muito sofrido. O que muda nisso é o preço. Aqui no Brasil gira em torno de R$ 150 a taxa para levar o seu bichinho junto com você em cima, né, no avião. O preço para colocar junto com as malas, lá na parte onde é despachado, ele é menor, gira em torno de R$ 100. Então dá uma diferencinha aí até que boa. Agora, se você vai viajar de ônibus, seguinte, comprou a sua passagem, você já tem que entrar em contato com a companhia do ônibus ou com a rodoviária, mas normalmente é com a companhia do ônibus, na página, né, no site, e verificar se pode ou não. As companhias aéreas, praticamente todas, dentro e fora do Brasil, aceitam. Agora, as companhias de ônibus, tem várias que ainda você não pode. Aí uma coisa que eu vou implorar para você, se a galera do ônibus falar, ó, a gente não pode levar, mas se você quiser, coloca ele junto com as malas lá embaixo, na malaria ali, do ônibus, gente, não faça isso, é perigosíssimo. Primeiro, porque o seu cachorrinho ou o seu gato ele pode morrer asfixiado ali, né, por falta de ar. E segundo, que as malas podem cair e esmagar, né? Já pensou se isso acontece? Não, então não façam isso. Se a companhia de ônibus não leva lá em cima, não leve seu bichinho. Beleza, a companhia permite você levar, né, a de ônibus, a de avião, você levar o seu bichano ou o seu cãozinho com você. Tudo jóia. O que você vai ter que ver agora? Você vai ter que ver o transporte, a transportadora para levar o seu cachorro ou o seu gato. Muito importante você conferir no site as medidas exatas. No caso do avião, tem uma alteração, porque o tamanho ali da poltrona, só para você entender, você vai ter que colocar o bichinho junto com a transportadora nos seus pés, na poltrona da frente. Então tem todo um tamanho de largura, né, de altura, você precisa conferir bem certinho. Normalmente é um tamanho meio padrão, mas de uma companhia para outra pode variar. Então é importante você olhar bem certinho se a sua transportadora tem essas medidas. No caso do ônibus, o que vai acontecer? Normalmente você vai ter que comprar uma poltrona do lado, ou seja, duas. Então uma para você e uma para o seu pet. Então você pode colocar até dentro da transportadora, em cima da poltrona. Então é mais tranquilo, né? Sempre dentro da transportadora. No avião, já me aconteceu de companhias aéreas internacionais, né, no estrangeiro, falarem, ó, assim que o avião decolar, você pode colocar ela no seu colo, sempre dentro da transportadora. E é assim que a Pipoca vai. Ela vai, normalmente, quando é internacional, no meu colo, dentro da transportadora, olhando para o céu bem quietinha. Inclusive, eu quero falar sobre isso. O pessoal fica espantado, diz, menino, como é que você consegue viajar com um gato e ela tranquila desse jeito? Ela não faz fiasco no aeroporto, ela não faz fiasco no avião, tranquila, olhando para o céu. Confesso que a primeira viagem que eu fiz com ela, eu dei um comprimidinho, meio. Comprei, pedi para a veterinária e ela me indicou um calmante. Mas eu não gosto de ficar dando medicação para ela, então foi a única vez. Nem usei a outra metade que sobrou. Nos outros voos, inclusive no ônibus, ela não toma nada. Eu coloco ela na transportadora, normalmente eu pego ela por aqui, né, para colocar, porque é outra novela colocar na transportadora, então eu pego ela por aqui, ela fica quietinha, boto ela na transportadora, fecho e ali ela fica quietinha. Então coloco ela no Uber, depois tiro do Uber, né, no aeroporto ou na rodoviária e ela sempre de boa. Claro, ela fica meio assustada se tiver muita gente, barulho de carro, ela fica meio assim, percebe-se ela se mexendo dentro da transportadora, mas não mia e tal. Ela tá acostumada. É uma questão de costume. Se o seu gatinho, ele não sai muito, se você não tem tanto costume de ficar levando, né,
no veterinário e tal, acho que vai ser um pouco mais difícil. A primeira viagem com a Pipoca eu tive que dar pra ela, porque ela ficou muito, muito assustada. Então, não tive muita opção. Eu tive que colocar. Ela não parava de miar, então eu dei o remedinho pra ela e ela ficou quietinha. Mas é uma coisa que eu não faço mais. Então, sim, é uma questão de costume. É possível viajar com gato, sim. Outra coisa que eu faço é colocar uma mantinha. Normalmente eu coloco uma manta. Se a viagem for curta, eu coloco a mantinha dela com o cheirinho dela ali. Ou um brinquedinho com o cheirinho dela. Tem uns sprays que você coloca, tem até um nome, eu não lembro. Mas você coloca, depois eu vou lembrar, vou colocar aqui embaixo pra vocês o nome. Com o cheirinho do gato. Também pode ser uma alternativa. E aí ele vai ficar bem mais calmo, vai sentir mais seguro, porque lembra que gato é tudo aqui no olfato, né? Tudo com cheiro. O cachorro é mais tranquilo para viajar, né? Tem uns, já aconteceu comigo, de um avião, um cachorro que não ficava quieto. Mas é mais difícil o cachorro que fica assim muito assustado. Normalmente eles são mais de boas. Beleza, então você já verificou o tamanho tá ok, você verificou que a companhia viaja ou de avião ou de ônibus. Viaja com cachorro, viaja com gato, você comprou, pagou. No caso do avião, vai ter que ser com antecedência, tá? Tem que ser, eu indico vocês até 2 semanas antes do voo, depois de comprar o seu, você liga pra lá ou manda um e-mail, alguma coisa, e avisa, ó, vou viajar com gato. Por quê? Precisa-se ter disponibilidade. Normalmente são 2 pets por voo, o limite. Então você precisa saber se é disponibilidade ou não. E você só consegue fazer isso depois que você já tem a passagem. Pelo menos eu nunca consegui fazer antes, me adiantar. Já o do ônibus é mais fácil. Comprou a sua passagem, na mesma hora você já pode falar, ó, vou viajar com pet, que pode ser até na hora mesmo no guichê ou pela internet. E aí, por falar em transportadora, eu quero mostrar pra vocês a minha, que inclusive eu estou querendo trocar por uma quadrada daquelas de plástico, porque a minha, ela é meio oval. Então, às vezes, dependendo ali do avião, eu tenho que dar uma amassadinha nela pra ela entrar. Não interfere nada na Pipoca, porque a Pipoca é pequenininha, é maior que ela, tem espaço suficiente, mas é porque tá estragando mesmo, de tanto eu ficar amassando assim, ó, tá estragando. Então eu tô querendo pegar uma daquelas quadradinhas tradicionais. Tcharam! Aqui está a transportadora da Pipoca. E ó, aqui, esse é o tamanho dela, certinho. Esse aqui. Ela é de plástico duro, tá? Tem que ser desse material de plástico, não pode ser de outro material, tem que ser duro, assim, né? Ela é forrada com esse tecido, como se fosse uma bolsa, mas ela é de plástico duro, né? Aqui está. Inclusive, a Pipoca saiu correndo aqui, ó. Normalmente ela sai correndo, porque não gosta de entrar aqui, né? Beleza, aqui tá a transportadora. Como eu falei pra vocês, no ônibus ela vai do ladinho, porque você vai ter que comprar uma poltrona pra você. No avião, os internacionais eu pude colocar aqui, né? Eu pude colocar aqui em cima depois que o avião decola. Mas ele vai embaixo assim, ó. Aí normalmente eu tenho que fazer isso aqui na maioria das companhias eu tenho que fazer isso aqui, ó. Pra entrar direitinho. Aí enfia ali nos pés e dá tudo certo. Isso é tudo que você tem que estar preparado antes. Aí as questões com o veterinário. Você sabe que para viajar você vai ter que passar por um veterinário, dar um check-up. Ele vai te dar um atestado muito importante. No Brasil, esse atestado dura 10 dias. Então, ele vence em 10 dias. Deixa para ir ali uns 5, 4 dias antes da viagem. Porque qualquer coisa que aconteça de errado, vai ter mais dias para vencer ainda, né? De validez para o seu atestado. Não deixa para fazer isso com muita antecedência. Lembre-se, no Brasil dura 10 dias. O que é bastante, porque internacional, ao menos no México, dura 5 dias. Então, o atestado tem que ir lá 1 dia ou 2 dias antes da viagem para deixar uns 3 dias de segurança para ter a validez ainda desse atestado. Esse atestado você vai pagar por ele. Eu paguei, bom, varia muito o preço, muito, de país para país, inclusive dentro do Brasil varia muito. Eu já consegui pagar R$30 nesse atestado, mas eu já paguei R$130. Então, assim, varia muito. De clínica para clínica, de veterinário para veterinário, de lugar para lugar. Então, pode ser baratinho, mas pode ser carinho também. É quase como o preço de uma consulta, vamos colocar assim. E você vai fazer uma consulta. Ali o veterinário vai ver que tá tudo ok, que tá apto, né, para viajar, que as vacinas estão em dia. Se não estão, vão ter que estar. Sobre a vacina, se a viagem for internacional, tem que ter um cuidado. Sempre tem que entrar no site e verificar as vacinas que se exigem naquele país. Isso mesmo, tem países que exigem uma vacina X. Então, se o gato ou o cachorro não tá com aquela vacina lá, vai ter que vacinar, senão vai dar problema. Você vai ter que levar o cartãozinho, o carnê de vacinação,
na mão, assim, já, né, junto com o atestado, na hora de embarcar no ônibus ou no carnezinho como esse, ó, esse aqui é o da pipoca, inclusive tá tudo em espanhol porque a pipoca ela é mexicana. Então as vacinas em dia, tudo ok, aqui também, né, não só as vacinas, como também os remedinhos para verme, né, desparasitado, também tá aqui. Então isso aqui tá tudo em dia, tudo em dia, para você não ter problemas de viajar com o seu pet. Tudo em dia, tá com atestado ok. Aí, gente, não precisa de mais nada, é isso. Então, basicamente, tem esses cuidados iniciais que você vai precisar, saber do tamanho da transportadora, verificar se a companhia de ônibus ou de avião aceita viajar com pet, você paga e aí você já procura o veterinário, faz a consulta, pega o atestado, verifica que tá tudo ok, fala com o seu veterinário se a viagem for internacional. Normalmente o veterinário sabe, se você não olhar na página, se você esquecer a questão da vacina, se aceita ou não. Normalmente os veterinários sabem quais vacinas aceitam e quais não aceitam. Então, sempre fala com ele, ó, uma viagem internacional, eu vou para tal país. Normalmente ele tá sabendo qual é. Uma dica minha aqui por fora. Pode parecer meio cruel, mas você tem que não deixar em jejum 100%, né? Mas você tem que, antes da viagem, evitar de dar muita água e comida. Então, se a viagem é de manhã, na noite anterior, dá pouquinha comida para evitar enjoo, vômito, cocô também, porque você vai ter que ficar limpando se a viagem for longa, por causa do cheiro e dos outros passageiros, você vai ter que abrir e limpar, obviamente, né? Outra coisa, se a viagem for longa, é comprar aquelas fraldinhas, você coloca como um tapete, porque pelo menos o xixi, aquele cheiro ali, ele gruda ali, né? Ele absorve. O cocô você vai ter que limpar porque vai dar um cheirão. E aí é um pouquinho trabalhoso. Eu confesso que a pipoca já fez cocô numa viagem de avião que era longa, uma viagem de 12 horas. E aí foi bem agoniante, eu tive que abrir, aí tem que tomar cuidado para ela não sair, né? Então segura ela e limpa ao mesmo tempo, é um pouco difícil. Tudo isso sentado ali no avião. Então é um pouco complicado. Então, se você evitar de dar comida, possivelmente não vai fazer cocô ali, dá pouquinha comida. Se a viagem for longa, você vai ter que dar uma comidinha durante a viagem. Então você pega ali uma raçãozinha, você pega aqueles biscoitinhos, abre ali um pouquinho, bota um pouquinho, só para dar uma ruidinha, né? Ali uma beliscada, que nem a gente fala. Aguinha também, assim, de pouquinho em pouquinho, né? Tá para não fazer muito xixi. Dá um aguenta na comida e na bebida, na água. E aí quando você chegar em casa, né, no seu hotel, enfim, a primeira coisa que você faz, tira da transportadora e enche de comida e enche de água, porque o pobrezinho vai estar com fome e com sede, porque se alimentou mal durante o dia. Mas eu sugiro que você faça isso para não ter tanto trabalho com essa questão do cheiro, principalmente, que pode ter. Gente, eu nunca tive problemas maiores em viajar com a pipoca, sempre deu tudo certo. Confesso pra vocês que o tal do atestado, que eu já paguei até R$130, aqui no Brasil, teve companhias de ônibus que nem olharam. Só, ok, pode entrar. Eu disse, gente, eu paguei, olha isso aqui, eu faço questão que você olhe. Mas não olharam. Então, assim, você precisa, é uma exigência. Avião sempre vai olhar, mas os ônibus, depende ali do bom humor do motorista. Pode ser que ele olhe, pode ser que ele não olhe. Ele mesmo que verifica na hora que você está entrando no ônibus. Mas é isso. Você fez tudo isso, não tem por que dar errado. Espero de verdade que essas dicas e esse passo a passo possam ajudar vocês aí a viajar com seu pet de maneira muito tranquila. Não precisa ter medo, é mais fácil do que a gente imagina. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Comenta aí se você gostou, comenta se você ainda tem dúvidas. Eu espero você no próximo vídeo. Fui!